Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um TurboCast. Meu nome é Yuri Turbo e hoje estamos aqui com mais um grande episódio. E hoje com provavelmente um dos convidados que eu tava mais esperando pra trazer aqui. Esse daí é um cara que eu admiro de coração, tem mais de 50 anos de carreira com a Fórmula 1, mais de 40 anos com a Globo durante a época que pra mim eu considero de ouro da Fórmula 1. Também foi o pioneiro das coberturas no local da Fórmula 1, foi o primeiro brasileiro, se eu não me engano, a ir pra Fórmula 1, cobriu todos os títulos de Ayrton Senna, Nelson Piquet e nosso querido Emerson Fittipaldi e muito mais. Eu nem vou estender muito, porque isso aí a gente vai deixar pro podcast. Seja bem-vindo, Reginaldo Leme, como é que você está? Obrigado, Yuri. Acho que a expectativa é a mesma minha, estava muita vontade. A gente conversa sempre nos autódromos, gosto muito de conversar com você, mas estava querendo fazer esse bate-papo, porque aí a gente está contando entre nós muita coisa que o público quer saber, né? Sim. Que o cara fanático por automobilismo quer saber. Comecei como jornal, com imprensa escrita, então eu não fui exatamente o primeiro, porque tinha o Lemir Martins, que era um fotógrafo e que escrevia também da Quatro Rodas. Esse foi um dos primeiros, se não o primeiro. Eu não estou contando o Wilson Fittipaldi, o Barão, que era só um narrador, mas ele de fato foi o primeiro. Depois veio, ainda na época, eu peguei essa pessoa ainda, o Janusz Lengyel. Sim. Janusz Lengyel é um húngaro de nascimento, naturalizado brasileiro. Assim, eu considero meu segundo pai. Ele morreu em 86, coincidentemente, no primeiro grande prêmio da Hungria, que ele ajudou a organizar. Acho que a emoção foi tão grande. Um dia depois da corrida, ele teve um problema no coração. Enfim. Mas eu fui o mais longo, sem dúvida nenhuma. Você tá aí praticamente desde o começo até hoje. Então, isso sim é que é uma carreira longa. Antes da gente começar, claro, vamos para o primeiro quadro, que é o da largada à vitória. Toda corrida começa de algum lugar. Então, vamos começar. Queria saber como é que foram as suas primeiras experiências aí no esporte. Porque você já contou diversas vezes que quando você entrou nessa área da comunicação, você sempre queria ir pro esporte. Então, quais foram as suas experiências aí? Golfe e esses outros esportes? Sim. Quando eu entrei no Estadão, que foi meu primeiro emprego, né? Como estagiário, eu fiquei como estagiário uns quase 4 anos. Nossa! Mas é porque não era só eu, tinha alguns, né, junto comigo. E o estagiário é um cara que é obrigado a fazer um monte de coisa que, não que você não goste porque você gosta de esporte, mas que esgrima. Eu não entendo nada, mas estava lá, num domingo no Clube Pinheiros, vendo luta de esgrima e aprendendo a escrever sobre aquilo. Perguntava para alguém, perguntava lá para os técnicos. Tal, né? E nessas entra golfe, rugby, futebol americano, fora as coisas que eu já conhecia, porque eu praticava natação, basquete e vôlei. Tudo que você imaginar, Yuri, tudo que você imaginar. O meu objetivo era fazer automobilismo. O que acontece? Por que era esse? Porque de criança eu fazia meus carrinhos de rolemã. Estou vendo um ali maravilhoso aí. Eu fazia meus carrinhos de rolemã. Poxa, lembro da gente correndo as oficinas lá para pegar rolemãs velhas, né? Rolemãs que tinham substituídos, né? E a gente botava nos carrinhos e isso foi, nossa, uma fase espetacular que durou muito tempo. Então, quando eu entrei no jornalismo, o objetivo final era aquele, automobilismo. Mas estava assim muito distante, por quê? Porque o Estadão, por exemplo, ele publicava na época as notícias do Emerson na Fórmula 1, que o Emerson pegava o telefone, ele e o Chico Rosa, que era assessor dele, pegavam o telefone e ligavam para o Luiz Carlos Seco. Seco foi o padrinho de tudo, foi a nossa inspiração. E o Seco publicava algumas coisas, claro, coisa muito pequena, né? Porque o Estadão, como toda a imprensa brasileira, principalmente naquela época, era futebol, né? Hoje menos até, mas é o principal. E aí o Seco publicava essas coisas assim do Emerson. Automobilismo nacional, eu não me lembro de ter visto, mas uma vez conversando com o Seco, ele me falou que
sim, tinha publicado alguma coisa lá. E aí eu me lembro que eu estava, acho que no meu primeiro ano no jornal, ainda estagiário. Eu nunca perdi uma corrida de Interlagos. As noturnas, 24 horas, 12 horas, 1.000 milhas. As corridas de Una, assim, a famosa 500 quilômetros de Interlagos, que normalmente era 7 de setembro. Então, numa dessas edições do 500 quilômetros de Interlagos, eu fui, né, como eu ia todos, assisti. Na época, imagine, Yuri, você conhece Interlagos hoje como um autódromo internacional, homologado pela FIA como nível 1. Né? Uhum. Naquela época, a gente entrava no autódromo, Algo diferente. passava a Muito. pista, varava o boxe, ia lá para o meio do gramado, ficava por lá. Meu Às Deus. vezes nas corridas noturnas ficava por lá e tal. Dormia por lá, Isso é fazia legal. acampamento. Isso devia ser uma experiência legal, né? Demais, demais. E não eram poucos os que faziam isso. Uhum. Então, aí eu comecei a curtir o automobilismo ali, e esses 500 quilômetros eu assisti ali no Pinheirinho, que era o que eu mais Nossa, gostava. é uma parte Yuri, icônica. o carro passava a 1,5 metro da gente. Ô, coisa boa, hein? Medo, não sei por que a gente não tinha. Talvez pela idade também, muito jovem. E aí eu voltei para o Estadão, as corridas aconteciam no domingo, e o jornal não saía às segundas-feiras, né? Hoje sai normalmente. Tinha uma tradição do Estadão não sair nas segundas, acumulava tudo a partir de terça. Então eu voltei para casa, pensei em escrever uma impressão sobre o que eu tinha visto lá nas 500 milhas, nos 500 quilômetros, e escrevi. E na segunda-feira levei lá para os meus editores, porque o jornal era feito na segunda para ser publicado na terça. Uhum. E aí foi aquela choradeira lá com o editor. Puxa, publica um pouco, automobilismo, é minha paixão e tal. Ele falou, tá bom, vai. Aí ele falou, escreve aí 20 linhas, 25 linhas. Né? Na época tinha as laudas com o número de linhas, né? Você escrevia na máquina de escrever. É. Então eu escrevi lá, sei lá, umas 30 linhas. E foram publicadas 9. Nossa. Foi um sucesso. Uma coisa assim, eu falei, nossa, consegui publicar automobilismo no Estadão. Então esse foi o primeiro passo. Aí, só para ser mais sucinto, criou a expectativa tipo assim, bom, é possível. Um dia será possível. Então eu fiz um projeto, apresentei para o Estadão, isso em 1972. Que seria o campeonato do Emerson. Do Emerson. Não tinha televisão para o Brasil, não tinha transmissão. Então eu assistia, ouvia pelo rádio, né, geralmente o Wilson Fittipaldi, mas tinha outras rádios que faziam, o Wilson pela Pan-Americana, hoje Jovem Pan. Eu ouvia por eles, Yuri, eu sabia o carro que estava passando, pelo barulho. Uau. Assim, é isso que acontece com você, esse fanatismo. Eu sabia o carro que estava passando. Claro, a maioria, vamos dizer, ou era 8 cilindros, ou era 12, no caso da Ferrari. Cara, da e mesmo Ferrari. entre os 12, Ferrari e Matra, tinha uma diferença. Exato. Então eu sabia, lá vem o Matra, lá vem a Ferrari. Isso é incrível. Terminou essa corrida na Espanha. Curiosamente, olha só, 1º de maio é uma data muito triste para a gente, mas foi exatamente dia 1º de maio essa corrida. A Ferrari era a grande favorita do ano, o Jack Hicks despontando ali como o piloto. O Jack Hicks foi um cara que mereceu muito ser campeão do mundo. Com certeza. E o Emerson derrotou o Hicks naquele ano de 72, lá em Jarama, na Espanha. Aliás, o novo circuito da Espanha é de rua, mas não é tão de rua, é um parque em Jarama. Uau! Perto do aeroporto de Barajas. Então, eu não conheço. Eu li, foi surpresa, eu li esses dias isso. E então derrotou, terminou a corrida, eu falei, puxa vida, eu tenho que levar esse plano lá para o Estadão, né? Então fiz o plano, fui lá na segunda-feira conversar de novo, aquela coisa toda e tal. Apresentei, foi um negócio bacana para eu ir cobrir na Europa. Eu pretendia me casar para ir lá, né, junto com a minha mulher e tudo.
E isso, apresentei esse plano em maio, e eu falei assim, bom, até o mês que vem eles aprovam. Então marquei o casamento para dia 24 de junho, né? Tive que pegar meu sogro assim de sopetão, né? Ó, nós vamos casar, né? Eu nunca fui assim muito de, olha, nós queremos casar, o que o senhor acha? Não, Já vai. já vai. Acho que por pegar de sopetão, assim, ele não teve nem o que falar, então tá bom. É. O plano ficou ali na gaveta dos diretores, dos mesquitas, com muita consideração que eles tiveram, mas era uma época em que era muito difícil sair do Brasil para ir para o exterior. Hoje é viável você viajar, tem pessoas que vão passear. Uma vez por ano, algo assim. Sim, em Paris, em Londres. Naquela época, muito pouca gente viajava. Então eles seguraram um pouco o plano e eu dizia que o Emerson ia ser campeão do mundo dia 10 de setembro em Monza, que era a última corrida, era meio natural dele, eu não estava querendo adivinhar, era natural. E ele continuou lá disputando, ganhou mais corridas e tudo. Quando foi em julho, comecinho de julho, eles me chamaram, falaram, olha, você sabe que a gente gostou do seu plano, está aqui, vamos estudá-lo agora para você ir. Tinha uma corrida, Monza foi dia 10 de setembro, tinha uma corrida bota 2 semanas atrás, dá 27, 3, 10, mais ou menos 25 de agosto, por aí, né? Não sei se eu fiz as contas certas, menos até. Acho que era 23 ou 24 de agosto, em Brands Hatch, na Inglaterra. Então foi uma oportunidade grande que eles aproveitaram para eu ir para lá, porque já que eu ia fazer essa cobertura, não era chegar lá e cobrir uma corrida, escrever sobre a corrida, né? Eles falaram, bom, então você vai fazer um negócio bravo, velho. Você fotografa? Eu falei assim, fotografo bem, eu gosto de fotografia. Então você vai se virar, vai fazer os dois lados. Nós vamos contar a vida do Emerson, como ele começou. Você vai, primeiro, se ele colaborar com você, você vai visitar todas as fábricas nas categorias em que ele correu e tudo. E a gente faz um material bastante grande. Na época da corrida, que parece que matematicamente é muito difícil ele perder o campeonato, a gente publica a corrida e na semana inteira a gente publica tudo isso que você fizer. Bom, essa edição tem umas 5 páginas inteiras de automobilismo, fora a corrida. Cara, foi uma realização, foi um negócio muito grande. Minhas fotos foram super elogiadas. Quem entrar lá no arquivo do Estadão vai ver essas páginas todas, não vou lembrar exatamente a edição. Talvez seja de 11 ou 12 de setembro, mas eu acho que antes já tinha sido publicada alguma coisa. Então, cheguei na Inglaterra, cara, assim, falei, desci em Heathrow, falei assim, cara, onde eu tô? Né? Aí tinha o Chico Rosa, meu amigo antigo, engenheiro que acompanhava o Emerson, cara, sempre trabalhou no automobilismo. Eu liguei para ele, não, já tinha avisado ele, Chico, eu estou indo assim, assim. Ele falou, eu vou te esperar. Então, cheguei, ele estava em Heathrow, a gente pegou um metrô, fui para a casa do José Carlos Patti, que estava correndo de Canã nos Estados Unidos, naquele dia que eu cheguei. Ele ficou mais nos Estados Unidos, tanto que eu fiquei hospedado lá na casa dele. A mulher do Patti, junto com a mulher do Lian Duarte, estavam viajando, estavam em Paris, passeando e tal. Então tinha lá uma vaga para mim, eu fiquei lá uns 3 dias. Aí o Chico me apresentou ao Emerson. Apresentar, de dar a mão. Primeira vez na vida. Eu tinha cruzado com o Emerson várias vezes, sem nunca ter falado com ele, né? Só como admirador mesmo. E ele me apresentou na frente do hotel dele, na frente do hotel do Emerson. Eu me mudei para esse hotel depois, né, desses 3 dias, para liberar lá a casa do Patti. E falei com o Emerson. Era uma noite, ele estava voltando do jantar. Eu falei, olha, sou fulano de tal, eu vim aqui fazer isso, fazer um preparo todo para Monza, que nós vamos cobrir, em loco, tá? Que legal, né? Ele, extremamente simpático, para a vida toda, não existe igual.
Incrível, né? Então, assim, ó, além de tudo isso, além de toda a inovação, além de todo o plano, você ainda teve a sorte dele ser legal com você. Isso, assim, é que é Nossa, incrível. não é sorte, ele é assim, né? Ele é assim. Aí eu disse para ele, olha, eu vou precisar te usar um pouco. Tem umas coisas assim, deixa que eu faça um plano, nós temos 3 dias na Inglaterra para percorrer tudo. Nossa, que maravilha. Fui dormir naquela noite assim, 7 horas da manhã, nós estávamos juntos em pé no carro dele e começamos a percorrer. Fomos a Silverstone, na escolinha do Gene Russell, que é a primeira que ele tinha feito, de Fórmula Ford. Uau. Depois fomos na equipe de Fórmula 3, muito legal, entrevistando o dono da equipe, pessoas mostrando as coroas de louro. Na época, o vencedor ganhava uma coroa de louro e uma Sim. taça, né? Então, mostrando as coroas todas penduradas ali na oficina. Aí, nossa, ele percorreu tudo comigo, assim, com a maior paciência. A gente saía às 7 horas da manhã e voltava às 6, 7 da noite. Tá? E, nossa, fez tudo que eu precisava e mais alguma coisa que eu não sabia. Ele foi me dizendo, tem isso, tem aquilo. Tá? Foi contando a história dele. E eu fotografando. Aí coincidiu também, quando na volta a Londres, ele estava casado com a Maria Helena, né? A primeira mulher dele, Maria Helena Fittipaldi. Ela estava lá, né? Antes deles irem para a Itália, porque ia correr essa corrida de Brands Hatch. Então tinha uma equipe de cinegrafistas, uma equipe de filmagem do Brasil, gravando o filme Fabuloso Fittipaldi. Uau. Filme famoso. Os caras eram os tops, né? Roberto Farias, Hector Babenco, Isso sim que é José produção. Bodansky, são os nomes ídolos do cinema até hoje. Né? Isso sim que é uma baita produção, hein? Baita produção, baita produção. E custava pouco na época, né? Tanto que essa equipe, tinha uns caras muito bacanas, eram 5 pessoas. Eles, assim que eles chegaram na Europa, falaram, bom, como é que a gente vai se locomover, porque nós vamos correr a Europa toda. Eles compraram uma Mercedes preta, bem velha, usada, assim, diesel, né, que ela soltava uma fumaça danada na estrada. Várias vezes eu andei atrás deles na estrada, uma fumaça danada, e eles estavam lá filmando. Então, aí eu, participando da produção do filme, aí nós fomos, por exemplo, num parque de diversão, ficamos brincando, Marilena, Hermes e eu, andando de bote, ele batendo um no outro, andando de carrinho. Carrinho bate-bate. Aí já bate-bate, mas depois nós andamos de kart mesmo. Cara, eu dei uma porrada nas costas da Maria Helena que você não imagina, cara. Que vergonha. Depois eu falava para ela, e ela, assim, para desculpar, não era assim. Não era Depois difícil. ela mudou bastante. Então eu participei de tudo isso e sempre fazendo foto e tal. Cara, que cobertura. Foi uma coisa histórica para mim, Yuri. A minha passagem pela imprensa escrita foi o que me levou para frente para ficar mais. Eu fiquei 10 anos no Estadão para ficar mais 50 na carreira. Ou quase 50. Uau. Com certeza. É algo com certeza magnífico. E não só histórico, mas também marcou o início de uma baita jornada. Queria também saber, era um costume, né? A sala de imprensa era todo mundo de vista para pista, todo mundo narrando ali pro rádio. Como é que era essa experiência? As rádios tinham vista para a pista. A sala de imprensa, não. Em alguns circuitos, sim. Bom, vale lembrar o seguinte, velho. Pensa bem. Em Brands Hatch, por exemplo, tinha uma sala de imprensa que hoje, vamos dizer assim, menos de 1/10 de uma sala de imprensa normal. Nossa. De Interlagos, por exemplo. Menos de 1/10. A gente era, quando muito, 60, 70 jornalistas. Aí ainda peguei uma época de 100, né? Hoje são 1.500 a 2.000. E hoje salas bem construídas, com vista para a pista e com televisões e material para você produzir, seja rádio, seja para escrever, seja computador, seja transmitir, tudo dentro da sala, tudo moderno. Incrível. Na época era, assim, os primórdios do negócio, né? Então eu comecei a frequentar essa sala de imprensa
conhecer aos poucos os ingleses, os alemães, os italianos, de quem eu fui super amigo até hoje, sabe? A imprensa italiana que foi assim que mais me acolheu. Eu tinha alguns bons amigos ingleses, Mike Dudson, principalmente, que foi o primeiro, né, a me acolher e me apresentar para os jornalistas Pro pessoal. estrangeiros, os outros. Mas os italianos eram assim tão chegados que uma vez, já estou pulando um pouco, né, uma vez mais tarde, nos anos 80, o comendador Enzo Ferrari convocou exclusivamente a imprensa italiana para uma coletiva dentro da Ferrari, numa sala da Ferrari. Só os italianos. Só os italianos. Uau. E eu, E você? que era italiano. Entre aspas, era italiano. Eles me consideravam italiano, então Incrível. eu fui convidado. Levei a Daniela, minha filha, fiz uma foto no colo do comendador, e essa foto eu não tenho. Eu tenho o Hércules Colombo foi o fotógrafo, né, famoso, na Autosprint, me mandou, naquela época era cromo, me mandou, eu perdi. Eu pedi de novo para ele está procurando pelos arquivos dele para ver se acha. É incrível, né? Eu não queria ter Se perdido. saiu nunca. em alguma matéria digital, Não. eu caramba. Não saiu, não saiu. Nossa. Não, você tem Depois tem uma outra coisa que eu perdi Exato. também, que, nossa Senhora, de lamentar demais. Então, pessoal, vamos para o terceiro quadro, que é o Acelera ou Freia. Eu vou falar aqui algumas frases, você tem que me falar se você concorda. Acelera ou se você discorda, freia. E, se quiser, também o porquê. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A Fórmula 1 atual, com carros mais pesados e pistas mais seguras, você acelera ou freia para esse formato? Você acha que tá melhor assim do que tava antes? Acelera. Ah, legal. Acesso do público aos pilotos hoje com redes sociais é positivo ou negativo para a Fórmula 1? É positivo. Por quê? Porque isso tornou, você vê os recordes de público que todos os autódromos estão batendo, né? Tornou a Fórmula 1 assim, cair no gosto popular. E isso se deve muito, sem tirar o mérito do Bernie Ecclestone, que é o grande cabeça dessa história toda, de ter levado uma categoriazinha de fundo de garagem a ser o que a Fórmula 1 se tornou, mas os americanos sabem fazer esse entretenimento para tornar a coisa mais popular. Então a Fórmula 1, através das redes sociais, se tornou mais popular. Entendi. Você concorda que o jeito de consumir jornalismo, matérias como Spotify ou YouTube, por áudio ou por vídeo, é mais positivo hoje? Yuri, tem os dois lados. Eu acelero e freio. freio. Porque, claro, a gente tem acesso, você na sua idade, você deve ler todos os sites, aplicativos, tudo que tem. Sim. Na minha idade não existia isso, mas hoje eu leio todos, né? Na minha época não existia isso, mas hoje eu leio todos. Mas tem um lado ruim, que é dar acesso a pessoas que têm muito interesse pelo automobilismo, mas acho que conhecem muito mais do que na verdade conhecem. É fácil criticar. Ah, fulano de tal na transmissão falou isso. Eu fui assistir a transmissão inteira, o cara não falou. Porque, na verdade, isso é uma coisa que eu aprendi muito trabalhando na televisão. O cara em casa, ele ouve o que ele quer ouvir, não é o que você fala. Você começa a falar, ele fala assim, puta, ele vai falar isso, pronto, ele já sabe o que ele queria ouvir. Quantas vezes amigos meus, você sabe que eu no futebol sou São Paulino, mas quantos São Paulinos, durante um jogo, falam para mim, o cara roubou isso, roubou nada. Roubou na opinião dele, mas não roubou nada. Tá? O jogo foi normal, o São Paulo perdeu porque tinha que perder, enfim. E que o brasileiro, ele não gosta só do esporte, ele gosta de ganhar. De vencer. Até por causa disso. Você acha que o crescimento de eventos de automobilismo fora do eixo da Fórmula 1, seja nacionais e também Fórmula E, né? E outros eventos mais acessíveis. O que você acha disso? Acelera. Ah, legal. Positivo. Podcast de automobilismo que busca um tom mais descontraído que a mídia tradicional. Positivíssimo. Então vamos para o quarto quadro, que é o Investe ou Passa, oferecimento Atom Educacional, nossa patrocinadora. E é um quadro aqui que eu vou perguntar, vou falar algumas ideias de negócio, você tem que me falar se você investiria ou se não investiria, se quiser também o porquê. Um projeto de documentário sobre os bastidores da imprensa na Fórmula 1. Você investe ou passa?
aceito como assim uma coisa necessária. Nossa, como eu gostaria de dirigir esse documentário. Como eu gostaria. Você investiria em um curso online seu ensinando jornalismo esportivo automobilístico? Plenamente. Legal, legal, legal. Esse aí vou ser o primeiro a participar. Tá Esse bom, daí pode ter certeza. tá bom. Se convidado para uma série de palestras em escolas de jornalismo, você investiria ou passaria? Eu faço algumas, mas, Yuri, isso muito depende do tempo. Por exemplo, quando eu me aposentar, aposentar não, mas que assim, não tiver mais essa frequência da Fórmula 1, eu vou gostar de fazer mais isso. Porque esse daqui vai ser bem legal, pessoal. Que é o Negócios que Aceleram, oferecimento Dinastia Aceleradora. Esse daqui geralmente a gente faz algumas perguntas para empreendedores. Só que eu quero saber, conta aí sobre o seu livro pro pessoal. Meu livro é esse aqui, Muito Além do Grid. É um nome que eu sempre tive na cabeça, desde que a ideia que eu tive de fazer o livro, o primeiro nome que eu tive. Aliás, o layout da capa foi um amigo que fez desenhado numa mesa de jantar. A hora que eu vi aquele layout desenhado na mão, eu falei, é esse, acabou, não vai ser outro, e está aí feito. É uma realização, porque nele eu resolvo contar, muito importante isso, não é só para quem gosta de automobilismo. Não é, porque aqui conta a aventura que é um sujeito sair de casa e viajar o mundo Uhum. com diferentes idiomas, com diferentes formas de viver, as dificuldades muitas que se enfrenta, está tudo aqui. Está tudo aqui. Os episódios, principalmente os episódios engraçados que eu vivi na minha vida, estão aqui. Tem mais, que vai vir uma segunda edição. Ah, isso daí eu já vou estar esperando, ó. Tá, Pré-venda já vou estar ali tá bom, esperando. tá bom. Ah, muito legal. Assim, quando você decidiu fazer esse livro e por que você decidiu fazer esse livro? Então, eu achei que essa história tinha que ser contada, né? Uhum. Vejo muita gente escrevendo livro aí, livros menores, né? Isso não é como esse aqui, com esse número de páginas, né? Mais de 400 páginas. Deixa eu ver Uau, exatamente, que eu não lembro o número exato, 460, uma coisa assim. Não, 430. uau. É, muita gente que não tem o histórico que eu vivi. Se o cara quer escrever de técnica, está muito além de mim. Uhum. Muito além. Eu nunca fui um jornalista técnico. Não vou me atrever ao conhecimento mecânico que tem um Jafone, que tem um Max Wilson, que tem um Luciano Burti, que trabalharam comigo. Não vou me atrever a isso. A minha parte, e olha, eu tenho certeza que eu devo assim ao. Não gosto de falar de sucesso, uma pessoa para mim mesmo, mas o sucesso que eu tive na carreira, enfim, eu devo a isso. Eu peguei como lema para mim, não é que eu peguei, eu sou assim. Então eu fui trabalhar nisso no lado humano, no ser humano, o piloto ser humano, o chefe de equipe ser humano, o mecânico ser humano, o torcedor ser humano. É muito mais rico do que você saber de mecânica, Uhum. muito mais. Então, quando eu falo com um piloto, assim, vou fazer uma entrevista, o cara está acostumado a receber já 2, 3 caras para falar de freio, de, de consumo de combustível, disso, daquilo, e eu chego lá perguntando um pouco disso e falando da vida dele, o cara gosta, gosta. Tem uma história com o Fernando Alonso muito bacana. O Alonso era um cara, muitas vezes, difícil numa entrevista. Então, quando tem um cara difícil de entrevista, a primeira coisa minha, eu venho assim, eu tenho que amolecer esse cara. Tá? Tipo assim, eu tenho que amolecer essa carne para ficar fácil de tirar dele o que eu quero. Cara, para completar, nós estávamos no hotel no Transamérica, e ele tinha voltado de Interlagos pela Marginal, tinha pego um trânsito Ah, daqueles, sei lá, demorou 5 horas para chegar, foi um dia excepcional. Bom, chegou é. bufando, bufando. Ele olhava assim para todo mundo, como dizendo, não chega perto de mim, coisas assim. Bom, falei, ai meu Deus, você tem que amansar mesmo esse touro aí. Aí, primeira pergunta que eu fiz, eu tinha lido bastante, tal, sabia que ele gostava muito, gosta de futebol, ele é torcedor do Real Madrid, Ah, que que legal. para o espanhol chama-se Madrid É só, né? só Madrid.
E o pai dele tinha sido goleiro de um time de base do Real Madrid. Foi minha primeira pergunta. Então, Alonso, você é muito conhecido por ser um torcedor do Real Madrid, o melhor time do mundo. Tá? E o melhor é que seu pai foi goleiro. Pronto, velho. Adorou falar daquilo, respondeu mais umas 3 ou 4 de futebol, entrou no automobilismo, amansou, acho que ele esqueceu do trânsito. Foi uma bela entrevista. Tá no Uau. livro também. E isso é incrível. Foto e tudo. Foto e tudo. Ah, cara, que demais. Uma das suas entrevistas mais lendárias foi com o Senna, Foi. aquela após a vitória do campeonato, que inclusive apareceu na série da Netflix, você vê em todo lugar. Ele falava mesmo que era a melhor entrevista que ele fez. Como é que foi, tipo, colocar isso daí também em palavras, essa experiência? Tem um agravante nessa história. Hum, Eu não estava rompido com ele como eu vim a sim, romper mais tarde. Um é, período aí, que é uma história que acho que todo mundo conhece. infelizmente. Mas a gente estava meio balançando. E ele foi campeão do mundo. Então, falei assim, bom, ele vai me atender de que forma, né? E lá a assessora de imprensa dele era a Betise Assunção, foi lá no motorhome, que os motorhomes eram, na verdade, uns containers naquela época. Hoje o Japão o tal é muito mais moderno. Foi lá e falou com ele. Falou, ó, o Reginaldo está lá em cima. Então ele falou, fala para ele que eu vou subir, eu vou falar com ele. Então fez lá a festa com a McLaren, tomou a McLaren champanhe para tudo que é lado e tal. E subiu. Tem isso em algumas imagens que já foram ao ar, tem bem claro. Eu estou parado assim de costas, ele me pega pelo braço e puxa para fazer a entrevista. Quer dizer, já foi um gesto amistoso para aquela situação que a gente estava vivendo. Uhum. Começou a entrevista, obviamente, só falei da corrida, do que era ser campeão do mundo, e atrás, nas minhas costas, tinha um telão muito grande e de frente para ele. Então ele falava e olhava o telão, falava nitidamente assim, o cara, estou admirando a mim mesmo pelo que eu fiz. Nitidamente. É um cara, ele sabia que ele era extraordinariamente genial e ele gostava de ver aquilo. Né? Então ele estava olhando para o telão todo e falando comigo. Então aí fizemos uma entrevista sobre isso. Eu resolvi entrar no lado pessoal da vida dele, que eu conhecia. Tá? E falei algumas coisas legais. Eu vivia na casa dele, na Cantareira, ia muito lá, então eu sabia das coisas. Começamos a falar de mãe, de pai, de irmão, de namorada. E ele começou a falar tudo, aí eu virei a chavinha. Falei, bom, agora eu vou apertar ele no lado pessoal, né? Por que nós chegamos a essa situação de Uhum. estar nesse clima não tão bom quanto já tinha sido. Que eu fui o melhor amigo dele, jornalista. Eu fui. Não foi, o Galvão se tornou depois, mas eu fui. Muito antes dele ser conhecido no Brasil. E aí eu falei assim, bom, vou apertar nisso. E aí eu perguntei, quem assistiu o filme vê isso, parece que não é feita por mim, mas é a minha entrevista ali, que, Exato. enfim, foi cedido pela TV Globo ali, é a minha entrevista, as respostas que ele deu para mim, mas no filme é muito natural isso. O filme para existir um roteiro, ele tem que ser romantizado, ele tem que ter uma coisa que, desde o começo, e no começo tinha essa tal repórter fictícia, inglesa, desde as primeiras corridas dele, estava ali, ao lado É dele. Laura, alguma coisa assim. Não me lembro o nome agora, mas Nem eu. discutia coisas pessoais com ele até. E ela tornou-se, não é a base do filme, mas ela, vira e mexe, ela aparecia Exato. por trás das coisas, que fazia ele pensar nas coisas e tudo. E aí encerraram o filme com essa entrevista minha, de começo ao fim, como se fosse ela, ficticiamente, ela não aparece aí nessa hora, que é uma coisa natural, porque deram uma sequência. A forma como o filme começou, terminou com ela, sendo uma pessoa importante. Então, nenhum problema nisso. Tá? Eu me sinto até Feliz que orgulhoso de ter você, que sido essa usada entrevista aquela estava entrevista. lá. Só um detalhe daquela entrevista. Então eu comecei a perguntar, mas você
agora, você realizou o grande sonho seu, que foi o grande sonho meu. Quantos anos a gente falou disso, quantas vezes a gente falou disso, de um dia chegar a isso. Agora você chegou, então parabéns. Você acha que ficou alguém pelo caminho? Você deixou alguém para trás nesse caminho? Eu estava falando de mim. Ele pensou, 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 achou uma saída. Deixei. Minha família, que eu fiquei às vezes muito distante da minha família, da minha Caramba. namorada, que ele gostava de falar minha garota, né, que era a Uhum. Adriane Yamin. Deu um desvio, mas eu E peguei de novo. Vou pressionando. E apertar um mais pouco mais alguém, e aí. mais Fala, não, alguém. mas então, alguém que viveu muito com você, que fez isso, aquilo, que cresceu com você, enfim, mais algumas perguntas lá que eu não lembro, mas ele foi, começou a chorar, 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 responder chorando. Terminou a entrevista, eu fui cercado por jornalistas de todas as nacionalidades perguntando assim, o que é que você perguntou para ele fazer chorar dessa forma que a gente nunca viu ele chorar. E ele falou para mim e para vários repórteres que o entrevistavam. Qual foi a melhor entrevista da sua vida? Foi aquela que eu fiz com o Reginaldo em Suzuka, em 88, quando eu ganhei meu primeiro título mundial. Uau. E você queria que ele falasse, ai, você. Ah, cara, muito legal isso daí. Eu sabia que ele não ia falar, mas eu É. queria provocar nele isso que eu provoquei. Assim, um sentimento Uhum. de fato, deixei alguém para trás. Ah, cara, mas isso é muito legal. E é a melhor entrevista, provavelmente, já feita na história da Oito Fórmula 1, né? minutos de duração, Exato. nós não tínhamos cinegrafista lá, eu aluguei um cinegrafista da Fuji TV no Japão, eu paguei ele, a Globo pagou, mas eu contratei. Tinha uma chefe de reportagem da TV japonesa chamada Maria, era meio italiana, japonesa, mas vivia no Japão, nasceu no Japão. Mas, então eu conversava muito com ela em todas as outras pistas e tudo, e eu falei, Maria, eu preciso disso, disso, disso. Tô aqui, vai fazer isso com esse fulano aqui. Como é que a pessoa que tá interessada mesmo nesse livro pode achar esse livro, pode comprar esse livro? Onde é que ela pode achar? Ele pode ser adquirido nas livrarias da Vila, de todo o Brasil, ou nós temos um site específico da nossa editora, que é a editora Automotor, que é www.automotoresporte, tudo junto, automotoresporte.com/loja, que aí você já cai direto na loja para fazer aquisição num preço especial. automotoresporte.com/loja. Para deixar mais fácil ainda, vamos deixar o link na descrição Boa, e o QR Code aqui na tela para sua facilidade, porque boa. é um livro muito legal. Eu não cheguei a ler completo, porque é uma leitura que eu gosto de fazer profunda quando é um livro assim. Mas é incrível, sei que você vai gostar. E assim, antes da gente encerrar, eu tenho um último quadro que é muito importante, que é a última volta, onde vê subindo no pódio. São algumas perguntas mais sentimentais. E assim, queria também saber, tirando essa entrevista, qual foi a entrevista mais legal que você teve com o Ayrton? Não é o Ayrton Senna, o piloto, o Ayrton, a pessoa, o Beckham. Então, o Becão era um cara que, sim, assim como eu perguntava do lado humano, ele gostava de responder do lado humano, não obrigatoriamente mecânico, aquela coisa toda. Então, foram algumas boas entrevistas. Teve uma na casa dele aqui em São Paulo, lá na Cantareira, uma entrevista muito boa, da qual participou a mãe, inclusive. A mãe chorou, né, porque ele estava no início de carreira, ela nunca foi a favor, né, na carreira dele. E também foi muito boa, muito bacana. E olha, o Yuri, no mínimo outras 100, 200, sei lá, uma coisa desse tipo. A gente era muito parecido, nós dois, na forma de ser, na forma de pensar, a forma assim de se aprofundar numa coisa que é ainda muito fácil para mim eu pensar muito numa coisa que me entristece. Não é que o episódio seja triste, mas eu pensar numa coisa e ir profundamente e tal, me abate alguma coisa. Ele sempre foi assim. Eu acho que ele mais do que eu. Ele sempre foi. Então a gente sempre foi muito parecido. A gente já dividiu quartos em Clube Med, em hotéis. A gente conversou muito, 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 muito. A gente já viajou junto muitas vezes, muitas vezes. Se você pudesse voltar no tempo e assistir uma corrida de novo, qual seria?
A de Monza, em 72, a primeira conquista de um brasileiro a chegar campeão mundial, uma coisa que era inviável e que, coincidentemente, foi a minha primeira corrida oficial na Fórmula 1, de um campeonato oficial da Fórmula 1. Quem são as pessoas que você coloca assim como mais importantes na sua trajetória? Não como pessoas que garantiram seu sucesso, mas pessoas que sempre estiveram lá por você. Todos os caras que dividiram comigo transmissão, na maioria delas foi o Galvão, mas eu dividi com o Luiz Roberto, com o Kleber Machado, atualmente com o Sérgio Maurício, dividi com o Luque Monteiro, dividi com. Tinha caras assim que. Luciano do Vale, Sim. obviamente, foi meu começo de carreira na Fórmula 1. E tinha pessoas assim que apareciam esporadicamente, porque por alguma razão tinha futebol importante no Brasil, não podia ir nem Galvão nem Luciano. Então aparecia, um deles é o César Riso, que era da Rádio Globo. Tem alguns jornalistas estrangeiros que, assim, de uma bagagem cultural de Fórmula 1 muito maior do que a minha, que eu me apoiei muito neles, porque eu estava sempre com eles. Um deles é o Pino Allievi, italiano. Cara, assim, eu conversava com ele, o maior prazer conversar, jantar e tudo mais, mas para mim era um aprendizado. Para ele não era um aprendizado, mas para mim era. Então, Pino Allievi, da mesma forma, vamos dizer assim, jornalisticamente, eu tenho uma escola de jornalismo muito rigorosa. Por isso, eu digo sempre isso, assim, eu aprendi a escrever bem. Quando eu digo bem, é muito bem, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é escrever bem. Escrever bem, para começar, eu aprendi isso com Armando Nogueira, que foi um dos maiores jornalistas desse país e foi meu diretor na Globo, diretor de jornalismo em geral. É assim, você escreve bem quando você sofre para escrever, você sua, você batalha, você muda uma palavra em cada vez que você lê. Esse livro aqui, antes de ser impresso, eu li 20 vezes, nas 20 vezes eu mudei muita coisa. E se eu for ler, e se eu for pegar agora os originais, eu vou mudar ainda. Porque é aquela busca do perfeccionismo que eu não acho defeito nenhum nisso, eu gosto de ser assim. E isso eu devo muito, por exemplo, ao, ao jornalista que deu meu primeiro emprego, Ludemberg Teixeira de Góes, no Estadão, e outros que trabalharam com ele, né? Clóvis Rossi, Ricardo Couto, a turma que editava junto com ele e tal, porque esse rigor no texto era coisa padrão do Góes, era característica do Góes. Eu tinha que escrever bem e bem mesmo, para ele aprovar, para ele não querer mudar nada. Então isso me ensinou muito. Lembro Sim. que nos primeiros anos que eu comecei a frequentar, inclusive, clubes de futebol, eu convivia com pessoas do Diário Popular, A Folha da Tarde, da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil, do Globo. Todo mundo dizia para mim: puxa, você está começando num lugar muito duro, muito rígido. Eu sabia disso, mas falei: puta, é isso que vai valer muito para mim, e não deu outro. Então, devo isso ao Góes também. Que legado você quer passar para as futuras gerações? Que elas te conheçam. Reginaldo Leme fez isso. Reginaldo Leme se empenhou, batalhou muito na vida para ser alguém, batalhou muito numa vida de infância quase pobre, digamos assim, depois médio, mas médio para baixo, que batalhou muito, que seguiu aquilo que ele queria e que eu digo para qualquer jornalista, qualquer estudante de jornalismo: cara, você tem que acreditar muito naquilo que você tem como sua especialidade. Embora o jornalismo, genericamente, o jornalismo é fazer jornalismo, fazer esporte, fazer política, isso é uma segunda fase, né? Fazer jornalismo. Eu estava, por exemplo, fazendo jornalismo, automobilismo, caiu um avião da Varig. Eu tenho que ir, eu tenho Uhum. que cobrir. Eu estava fazendo automobilismo, chegou em Londres um, um diplomata que foi defender uma coisa no Rio Thames, no Rio Thames, né, Thames River,
para aplicar na Marginal Pinheiros. Eu tinha que fazer entrevista com ele. Eu estava fazendo jornalismo no programa em Portugal, quando o Senna ganhou, foi aquela primeira vitória dele, e que morreu o Tancredo Neves na madrugada daquela vitória. Me pediram, não volte, fique aí em Portugal, que você tem que entrevistar o presidente, o primeiro-ministro, políticos em geral, o povo. Fiquei lá fazendo. Esse é o jornalista, ele tem que fazer isso. Agora, acredite muito naquilo que você tem que chegar. Eu fiz tudo isso, mas eu já tinha chegado onde eu queria. Né? Sim. Naquilo que eu fui aprendendo a cada dia, mas naquilo que, quando eu cheguei, não é que eu já soubesse muito, mas eu já sabia o suficiente para começar. Sabia por amor, né, por paixão. Então é isso. Acredite, faça a carreira de jornalista. É muito difícil. É muito difícil. As vagas em jornais importantes, em TVs, cada vez menores, é mais difícil de alcançá-las. Por sorte, hoje nós temos o YouTube, com os canais, os podcasts, como o que você faz. Isso abre um campo para o jornalista que não obrigatoriamente vai trabalhar num Estadão, num Globo, ou numa TV Globo, ou na TV Bandeirantes, TV Record. Então abre espaço. Esse é o lado bom dessa, digamos assim, dessa abertura que o jornalismo deu. Mas em qualquer lugar que você tiver, tem que ser bom jornalista, acima de tudo. Então, isso fica como lição, é o que eu quero deixar. Como futuro comunicador, pra mim, você não tá falando mais com a câmera agora, você tá falando pra mim, um futuro comunicador que quer seguir os seus passos, porque eu te admiro muito. Qual o melhor conselho que você pode me dar? Para não cair no que eu acabei de falar, mas continue do jeito que você está, assim, acreditando muito e lendo muito de automobilismo, que é a sua, e se dedicando, Yuri. Eu sei que você se dedica bastante, mas se dedicando, saindo daqui, é claro que você tem que se dedicar à escola. A escola é fundamental, fundamental. E você tem muitos degraus ainda para percorrer, né, para subir. Mas você tem que levar isso sempre pensando no que você quer ser lá na frente. A vida pode te apresentar outras oportunidades, mas aquilo que você quer ser lá na frente. Então, eu acho que você está num ótimo caminho. Obrigado. Nossa, muito legal. Então, pessoal, antes da gente finalizar esse que pra mim foi um podcast que merece destaque, um episódio muito importante pra mim, eu tenho um presente pra você, na Opa! verdade, um conjunto de presentes, que é essa Opa! sacolinha, mas antes, em nome da NBA Steak, eu gostaria de te presentear com um jantar. Aí, Poxa! tudo, Na já que você... NB, que, Isso, nossa, eu sou você disse amigo que dos gosta... donos, nossa, adoro o estar lá. Gilson é demais. O Gilson Então e o Ari. ele está oferecendo isso para os nossos Muito convidados. obrigado. Então aí um presentinho para você. Muito obrigado. E aqui, ó. Olha que Vamos legal. lá. Em nome da Grife Da Company. Yuri Turbo. Ó, em nome da Grife Company, esse bonezinho mega especial, que é uma marca que faz esses bonés super personalizados, muito legais, de qualidade. Porra, lindo, e cinza e preto, lindo. Exato. Gelo e preto, né? Uhum. Lindo, cara, lindo, lindo, lindo. E lindo. daqui a pouco vai voltar o personalizado do Yuri Turbo e eu vou te E presentear olha o com mais tecido um. especial. Exato. E outra, aba curta, Uhum. que é o que eu gosto. Eles fazem de todo tipo, Porra, pra toda a empresa. Muito, E assim, o bom é que é um boné de mega qualidade, assim, de verdade. Eu gosto muito de usar. Tô vendo. Ele tem o do Yuri Turbo. E a gente tá mandando fazer mais. Então você vai ganhar mais um. Boa. E agora o nosso mais novo projeto, muito especial. Esse que eu tô esperando há muito tempo pra mostrar. Em nome da Usual Brinquedos, eu te presenteio. Mostra aí pro pessoal. Com o primeiro carrinho da Stock Car. Olha, vira aí. Do Yuri Turbo. Poxa O vida, primeiro Yuri. carrinho personalizado Yuri Turbo para Reginaldo Leme. Poxa, Yuri. É o novo SUV da Stock Car. Nossa, que privilégio, meu amigo. Poxa vida. Esse é o primeiro. Sempre que eu falo aí, a gente tá montando o projeto. Esse era o primeiro passo. Eu tô muito feliz de estar te presenteando. Poxa, que legal. Vai ter um lugar especial lá. Ah, muito obrigado. Com meus
apanhados de Fórmula 1, de automobilismo. Ah, cara, muito obrigado. Obrigado Realmente eu. foi um projeto que a gente tava lutando e tava esperando um podcast também muito especial. A gente tinha outros planos, mas aí o seu caiu bem na data. Então a gente tava esperando muito, muito feliz. Então, em nome da Usual Brinquedos e de toda a equipe, estamos te presenteando aí com este carrinho. Então, antes da gente ir embora, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, a NB Steak por dar esse vale para um jantar aí para os nossos convidados, a Griff Company com esses bonés maravilhosos, a Usual Brinquedos agora que está fornecendo esses carrinhos muito legais, e também eu queria agradecer demais a Atom Educacional e também a Dinastia Aceleradora pelo espaço maravilhoso e pela oportunidade de estar aqui. E também eu gostaria de agradecer agora a Furlan, que a gente tá com um projeto muito legal vindo por aí. Então, se esse aí com a Usual foi muito legal, aguarde pra ver o que a gente tá montando aí, vai ser muito legal. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Regi. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E olha, Deus acima de tudo, fique com Deus, Deus abençoe sua família toda e tenha sempre tudo isso em mente. Querendo o bem dos outros, sempre. Com certeza, Deus acima de tudo. Então, muito obrigado, pessoal, e vejo vocês no próximo episódio do TurboCast. Tchau, fui! Ele foi um dos pioneiros no jornalismo em loco na Fórmula 1, além de ser um dos primeiros brasileiros a estar lá cobrindo tudo, principalmente no primeiro título de um brasileiro na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi.